Olá, bom dia a todos. Eu vou rapidamente me apresentar e apresentar o Lucas Camargo e o Pedro Magalhães. Nós vamos dedicar a próxima hora aqui a discutir essa decisão do STJ que trata de stock options, que todo mundo que está aqui ouvindo e se inscreveu no nosso webinar conhece o assunto, sabe do que a gente está falando. É uma decisão que já tem um pouquinho mais de um mês que foi editada. De lá até aqui, acho que deu tempo de todo mundo amadurecer o assunto internamente, digerir a decisão, pensar em quais são os efeitos. O tema é, obviamente, multidisciplinar, tem reflexos tributários, né? A decisão é sobre um assunto tributário, mas com reflexos trabalhistas, a intersecção com o direito societário. E a gente intencionalmente aqui aguardou um pouquinho para discutir com vocês e abrir para discussão com todos aqui, nossos clientes, nossos amigos, esse assunto para conseguir justamente pensar um pouquinho, refletir melhor sobre o assunto. Então, no nosso cronograma aqui, eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para o Pedro Magalhães. Pedro Magalhães é meu sócio aqui na área tributária, sócio da consultoria tributária. O Lucas Camargo é sócio da nossa prática trabalhista, recém-chegado ao escritório, completamente envolvido aqui nessas discussões. Então, no nosso cronograma, o Pedro vai fazer uma apresentação geral aqui sobre as stock options, do que a gente está falando, né? E sobre, obviamente, a decisão do próprio STJ. E depois vai passar a palavra para mim, para a gente discutir um pouquinho também o que repercute, né? O que a gente pode esperar daqui para frente, principalmente em função das questões, dos assuntos, né? Dos acórdãos, dos processos pendentes de decisão no âmbito administrativo. E depois eu passo a palavra para o Lucas para a gente falar um pouquinho sobre algumas questões trabalhistas. Também tem um projeto de lei que pretende ser o marco legal das stock options. Então, sem me demorar muito mais, Pedro, por favor, queria te ouvir. Beleza, Rafael. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos, então, como o Rafael falou, fazer um apanhado aqui do Stock Option para realmente colocar todo mundo na mesma página, contextualizar. Só alguns recados iniciais também antes de entrar no tema propriamente. A gente tem aqui um botãozinho de Q&A, onde vocês podem fazer as perguntas de vocês ao longo do evento. Como estamos em três aqui, acho que a gente consegue ir acompanhando aí as perguntas de vocês, responder. A gente pretende responder algumas aqui mesmo ao vivo, mas aquelas que a gente não conseguir por conta do tempo, já que nós vamos ficar aí fiéis ao período de uma hora que vocês gentilmente reservaram para a gente nessa manhã, a gente responde depois por e-mail, né? A gente já se compromete a responder por e-mail. E tá, a gravação aqui do evento vai ficar disponível depois e o PowerPoint também a gente compartilha com os inscritos. Mas vamos lá, então. Acho que vocês estão vendo aí a tela, né? Que eu estou compartilhando. Vamos falar então desse repetitivo do STJ, repetitivo 1226, que tratou das stock options. E ainda está tratando, né? Porque, a bem da verdade, ainda está pendente de julgamento o recurso repetitivo, os embargos de declaração. Então, aqui é o nosso cronograma do dia, o Rafael já adiantou para nós. Vamos para a primeira parte, então, que essa exposição inicial sobre os stock options, né? Vamos todo mundo aqui realmente ficar na mesma página. Isso é importante para a gente localizar a decisão, tá? É aí que a gente quer chegar com essa exposição. Não é realmente apanhar todo o histórico de stock options, mas nessa linha do tempo simplificada, a gente consegue enxergar bem os momentos cruciais de um plano de opção de compra de ações e, consequentemente, onde que estarão as principais divergências entre fisco e contribuintes, né? No primeiro momento, a gente tem a outorga do plano. É nesse momento que a empresa e o beneficiário assinam um contrato de opção de compra de ações,
né, neste momento o beneficiário ainda não adquire nada, nem paga nada. Mas nesse momento existe esse compromisso, já se fixa um preço do exercício, e as condições para que eventualmente esse exercício venha a ser feito, essa opção venha a ser feita, né? Então, vai ter esse primeiro marco temporal aqui, laranjinha, que é o da outorga. Os pontos laranjas são os marcos temporais, os pontos azuis são alguns períodos entre esses marcos temporais. E o primeiro período aqui é o período chamado de vesting. Então, no vesting é verificado se as condições do exercício da opção de compra de ações são ou não cumpridas. Para que então finalmente se chegue no segundo marco temporal determinante aqui, que é o exercício efetivo. É nesse momento que o beneficiário escolhe se ele vai mesmo pagar o preço e adquirir as ações ou se ele não vai fazer isso. É, tem, aí, não é da essência dos stock options, mas esse período lockup, esse pontinho azul aqui, ele pode existir e existe muito frequentemente. É um período durante o qual o beneficiário comprou as ações, mas ainda não pode vendê-las imediatamente. Esse período, de novo, pode não existir. Pode ser que o beneficiário adquira as ações e tenha o direito de vendê-las no mesmo dia, né? Quando tem lockup, isso não acontece. E por fim, temos o nosso último marco temporal, aqui em laranja, que é o momento finalmente da venda, onde o beneficiário espera ter adquirido as ações, espera que elas tenham se valorizado, né, acima do preço de exercício, para que então ele consiga vender, obter lucro com essa venda de ações, e aqui está o efetivo ganho, no fim das contas, para o beneficiário. E é nessa linha do tempo que a gente vai localizar a discussão do STJ. Mas antes de entrar nela ainda, vamos só entender um pouco mais como que funciona o tratamento fiscal das stock options do ponto de vista da empresa. Tá? Esse aqui, para que fique claro, não é o objeto da ação, mas também nos ajuda a localizar o tema. No momento da outorga, do ponto de vista contábil, a empresa já se compromete a entregar determinadas ações por um preço, por um determinado preço de aquisição, que é presumivelmente benéfico para o beneficiário, né? Então existe presumivelmente existe um deságio aqui, e esse deságio, do ponto de vista da empresa, pelo regime de competência, ela acaba registrando essa despesa contábil. Mas essa despesa não é dedutível nesse momento. A legislação do imposto de renda determina que a empresa faça uma adição ao lucro real para que ela não tome essa dedução nesse momento, né? Essa dedução só vai acontecer em um segundo momento, que é no momento do exercício. Aqui sim já se sabe precisamente por quanto foi feito o exercício, qual era o valor de mercado e, consequentemente, essa diferença, que é o tamanho efetivo da despesa da empresa nessa operação, que ela vai poder deduzir do imposto de renda da CSLL. E o importante para nós dessas normas de adição e exclusão, está, na verdade, alguns detalhes dela, que são esses aqui. Então, o artigo 33 da Lei 12.973 é aquele que determina essas adições e exclusões que eu coloquei no slide anterior. Mas o que mais chama a atenção desse dispositivo é o início dele, quando ele diz: o valor da remuneração dos serviços prestados por empregados ou similares, efetuada por meio de acordo de pagamento baseado em ações. Então, ele trata do pagamento baseado em ações, que é o nome contábil, né, o tributário, né, no pagamento como o das stock options. E, ao regulamentar esse assunto, ele coloca essa remuneração como uma remuneração de serviços prestados. E isso é um argumento muito forte utilizado pelo Fisco, pela Fazenda Nacional, para poder caracterizar esse tipo de arranjo como um arranjo de salário, de remuneração do trabalhador, do beneficiário que trabalha na empresa. Então, esse é um argumento muito forte, porque ele consta da lei, então ele tem muita relevância nessa discussão, né? E ele embasa o entendimento da Receita Federal, entre outras coisas, mas ele embasa o entendimento da Receita Federal sobre como se tributar esse arranjo contratual. Por quê? Lá no momento da outorga, nem a Receita Federal vai exigir nada, não.
Mas no momento do exercício, e pior, alguns atos de infração, simplesmente por chegar o dia em que o beneficiário pode exercer ou não, pode optar por exercer ou não, já tem entendimento da Receita Federal de que, nesse momento, já tem fato gerador de tributos aqui sobre essa remuneração. Que remuneração seria essa? A diferença entre o valor de mercado das ações e o preço do exercício. Como presumivelmente o preço do exercício é inferior ao efetivo valor de mercado, essa diferença é considerada um benefício esse tributável, segundo a Receita Federal por imposto de renda, e é um rendimento, como é um rendimento do trabalho, aplica a alíquota progressiva de 0 até 27,5%. É, e aplica-se ainda contribuições previdenciárias, então 20% da empresa, até 14% por parte do beneficiário, né, do empregado, do trabalhador. E, quando aplicável, quando são empregados, ainda o SAT e os 5,8% de contribuições de terceiros. Então, a Receita Federal entende que sobre essa diferença incidem todos esses tributos. E é aí que, né, reside a discordância dos contribuintes. Para os contribuintes, não é assim que deve ser tributado. De fato, essa tributação, tal como colocada pela Receita Federal, é uma tributação muito pesada, muito onerosa. E aí eu destaco três aspectos que deixam muito claro como é onerosa essa tributação. Em primeiro lugar, é a questão do descasamento de caixa. Ou seja, vamos voltar aqui na linha do tempo que vai ficar mais claro. No momento, como a gente viu, é só lá na venda que o beneficiário vai conseguir ter algum retorno financeiro com esse arranjo. Porém, para a Receita Federal, aqui nesse lugar intermediário, no momento do exercício, já incidem os tributos. Então, a empresa tem que fazer retenção de imposto de renda na fonte e o beneficiário ainda tem que arcar com esse ônus. A empresa tem que fazer recolhimento de contribuições previdenciárias e também reter do trabalhador e ainda não teve lucro nenhum na operação. Então, tanto a empresa quanto o trabalhador tem que tirar dinheiro efetivamente do bolso, do próprio bolso, para poder arcar com essa tributação. Isso em si já onera, e já desestimula muito que seja feito um plano de stock option por conta da tributação aplicável. Um segundo aspecto é uma possibilidade de dupla tributação na mesma renda. Como assim? Vamos voltar aqui no desenho que também vai ficar mais claro. No entendimento dos contribuintes, vai ter o exercício no segundo momento e a venda no terceiro momento. E aí, é claro, para os contribuintes, o custo desta operação vai ser o valor de aquisição efetiva. E a base de cálculo do imposto de renda numa eventual venda seria a diferença entre esse custo e o valor de venda. Para a Receita Federal, essa diferença é tributável no momento do exercício. Mas, ainda assim, a Receita Federal nunca deu nenhum indício via instrução normativa, solução de consulta, aqueles atos em que ela expõe o seu entendimento, nenhum indicativo de que, no mínimo, este valor tributado no momento do exercício seria aproveitável como custo pelo beneficiário para que, quando ele faça a venda, pelo menos ele recolha menos imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas não, a Receita Federal não dava nenhum indício. Então, ainda existia esta possibilidade, ou este risco, de, no terceiro momento, que é o momento da venda, o beneficiário pagar imposto de renda sobre a diferença entre, de um lado, o custo histórico dessa, d- dessa aquisição e o valor de venda. Aí, incluída esta base intermediária que foi objeto de tributação quando do exercício, pela alíquota de 27,5%. Então, esse é um risco também que, como não estava afastado, desestimulava muito o uso das stock options. Em terceiro lugar, a questão de que esse lucro nem mesmo certo é. Então, se você apura um ganho de capital sobre uma venda, é se e quando vender, e pelo valor que for vendido, que você vai apurar o ganho de capital. E se tiver prejuízo, ou se nunca vier a vender, nunca vier a ter lucro, não vai ser tributado. Mas no regime pretendido pela Receita Federal,
simplesmente por receber as ações que tem um valor de mercado naquele momento superior ao valor de custo, seria tributável. Mas se, depois desse exercício, as ações desvalorizarem, por exemplo, o beneficiário nunca ia realizar essa renda que já teria sido tributada. Então, são três aspectos que deixam muito claro como que esse entendimento da Receita Federal ele é muito oneroso e muito proibitivo para adotar esse tipo de plano. E é por isso, né, não por outro motivo, as empresas estavam ficando muito reticentes de usar esse tipo de plano e buscavam alternativas, ou phantom stocks, ou outros tipos de incentivos de longo prazo, ou simplesmente abandonavam a ideia de fazer o incentivo de longo prazo porque ele era inviável, inviabilizado por esse entendimento da Receita Federal. Né? Como já antecipado, para os contribuintes, então, para fechar aqui a controvérsia, né? A gente já passou sobre o entendimento da Receita, agora qual é o contraponto? Qual é o entendimento dos contribuintes? É que no momento da venda incida, então, imposto de renda sobre ganho de capital. A base de cálculo seria a diferença entre o preço de exercício pago pelo beneficiário e o valor de venda recebido por ele pela venda. Isso é ganho de capital, como tal, tributável pela alíquota progressiva específica para ganhos de capital, de 15 a 22,5%. E foi aqui, foi este entendimento que prevaleceu para o STJ no recurso repetitivo 1226. Então, é aqui que está a novidade de setembro. Dentre essas duas posições sobre imposto de renda, prevaleceu a posição dos contribuintes. E é por isso que a notícia é muito boa e deve ser discutida, né? O que fazer com isso? É por isso que a gente está aqui hoje discutindo esse tema. Então, acho que explicado essa linha do tempo, fica mais fácil a gente ler o, a questão que foi submetida a julgamento e quais foram as conclusões a respeito dela e tirar conclusões a partir disso. Então, qual foi a questão submetida a julgamento? Definir a natureza dos planos de opção de compra de ações das companhias por executivos, se atrelada ao contrato de trabalho, ou seja, se é remuneração, que é o entendimento da Receita Federal, ou se é estritamente comercial, uma operação normal do mercado financeiro, para determinar qual que é a alíquota aplicável, ou seja, qual que é o regime, né, e bem assim o momento de incidência do imposto de renda, se é naquele segundo momento do direito ao exercício ou se é no terceiro momento de venda. E prevaleceu esta última posição. Então, qual foi a tese firmada? No regime de stock option, que é revertido de natureza mercantil, não incide imposto de renda à pessoa física quando da aquisição das ações, ou seja, no momento do exercício, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do adquirente. Mas incidirá o imposto de renda quando o adquirente vender as ações com ganho de capital. Ou seja, exatamente a tese dos contribuintes que foi exposta anteriormente. Então, só para fechar aqui, o que foi esse julgamento que gerou esse precedente qualificado do STJ? Foram dois recursos especiais, em dois mandados de segurança, que tinham por impetrantes os beneficiários, pessoas físicas de um plano stock option. Tá? Ele foi julgado em setembro, o acórdão foi publicado uma semana depois do julgamento. A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração e esses embargos estão pendentes de julgamento no momento. E já antecipando uma visão, para mim, os embargos opostos, eles questionam, eles tentam discutir, rediscutir o mérito, alegando algumas contradições e minha opinião é que eles não vão surtir nenhum efeito, que o julgado não tende a se alterar por conta desses embargos de declaração. Então, também, para a gente cravar e diferenciar o que é objeto e o que não é objeto desse precedente, ou seja, o que foi decidido e o né, não foi decidido, e também o que formalmente foi decidido e o que não foi, mas quais mensagens estão por trás também desse julgado. Então, o assunto era imposto de renda à pessoa física. Apesar de a Receita Federal entender que incidem contribuições previdenciárias, elas simplesmente não eram objeto do julgamento. Mas é claro que os conceitos que estão por trás da discussão são os mesmos. Então,
a tendência é que, se a verba não é remuneração para fins de imposto de renda, ela não deveria ser remuneração para fins de contribuições previdenciárias também. Mas deixando claro que o julgamento não era sobre contribuições previdenciárias, não tem um julgado formal sobre contribuições previdenciárias, com o peso que tem esse do STJ para imposto de renda. Foi um julgamento em tese. Isso também é muito interessante. Até como um requisito de admissão do recurso especial, os ministros optaram por não entrar no caso específico. Ah, que se tinha onerosidade, qual era a onerosidade, qual era o preço do exercício, era um preço vil, era gratuito, o preço era pagava-se ou não um preço pela opção de compra, ou pagava-se ou não um preço só pelo exercício dessa opção de compra. Nada de tinha lock-up, não tinha, quais eram os requisitos, era previsto o plano para todo mundo ou só para alguns funcionários. Isso não foi analisado, foi julgado em tese. Aquela figura da lei das SA chamada plano de opção de compra de ações, ela é ou não remuneratória, ou ela é ou não uma operação mercantil. E, consequentemente, qual é a consequência disso para o imposto de renda? Em tese, só isso. Por outro lado, a opção de compra de ações ela tem uma onerosidade implícita e nas fundamentações dos ministros eles também consideram, eu estou falando daquele plano, e aquele plano não foi feito para ser gratuito. Então, alguma onerosidade, não necessariamente onerosidade pela opção, né, no momento da outorga, mas alguma onerosidade para exercer a opção, ela é esperada, acho que dá para presumir que implicitamente é, o julgado não está validando quaisquer planos de opção que fujam drasticamente da essência do Instituto, né? Então, o que foi decidido? Que é imposto de renda, em termos de imposto de renda, apura-se ganho de capital no momento da venda. Consequentemente, é uma decorrência natural, a empresa não tem que fazer retenção de imposto de renda da fonte quando ela outorga a opção, porque se não é remuneração, não é hipótese de retenção do imposto de renda na fonte. O imposto de renda não é devido no momento da outorga ou do exercício, né, naquele primeiro e naquele segundo momentos, só naquele terceiro e último momento, que é o momento de venda da ação, se tiver lucro, com o regime de ganho de capital, ou seja, a alíquota é de 15 a 22,5% e não a tabela progressiva de 27,5%. Então, é isso que ficou decidido. E o que não ficou decidido? Também para a gente ter isso marcado, bem claro, como eu já antecipei. Contribuições previdenciárias não fazem parte do julgamento, contribuições previdenciárias. Contabilização por parte da empresa e aquelas adições e exclusões que são feitas, né, do lucro real, conforme o artigo 33 da Lei 12.973, aquilo também não é objeto do julgamento. Continuam válidas as mesmas regras. E como o julgamento foi em tese, não foi decidido o que pode vir ou não a desnaturar um plano de stock option, ou seja, eu posso chamar qualquer coisa de stock option para poder apurar ganho de capital e não remuneração sobre isso, ou tem algum limite? É claro que o julgado não está abarcando, não está dizendo que pode fazer simulação, a questão não é essa. A questão é simplesmente que ele não entra nesse mérito. Isso ainda é algo que fica em aberto, né? O que até sugere que as empresas podem usar o entendimento, mas que elas devem fazer isso com alguma cautela. Não virou festa. Acho que é importante encarar com muita seriedade que existe uma oportunidade, a partir do julgado, de fazer com mais segurança jurídica planos de opção de compra de ações consistentes, né? Dito isso, eu acho que eu consegui colocar aqui os contornos gerais do tema e eu vou pedir agora, Rafael, para você falar um pouco mais sobre, já entrar aqui na parte mais interessante do assunto, né? As repercussões práticas, estratégias, perspectivas de CARF, perspectivas gerais. Então, passo a bola para você aí para tocar a partir de agora. Obrigado, Pedro. Eu não sei se é o tema mais interessante no na nossa ordem de ideias aqui,
É, mas ele tem, de fato, uma certa complexidade, uma certa subjetividade. Então, dependendo de como você lê a decisão do STJ e compara ela, qual é o parâmetro que você usa para fazer a comparação, principalmente com o que o CARF, né, o Tribunal Administrativo, vinha decidindo, você pode chegar a uma conclusão ou outra completamente oposta. Eu confesso que já oscilei muito aqui entre um pêndulo mais otimista e mais pessimista a respeito de qual vai ser a reação do CARF pós julgamento do recurso, né? Pós julgamento do tema 1226. É, qual que é o meu receio? Bom, em primeiro lugar, antes de falar do receio em si, de como vai se comportar o CARF, é preciso dizer o seguinte, né, do ponto de vista formal, o regimento interno do CARF obriga o CARF a observar as decisões do STJ, do STF, que tenham ganhado o status aí de repercussão geral ou de recurso repetitivo, ter sido julgadas com esse status, né? Tem duas ressalvas importantes. O recurso tem que ter transitado em julgado e, não, no caso do STJ, não pode ser uma matéria que ainda dependa de apreciação pelo Supremo, ou seja, não pode ser matéria constitucional. Aqui, a matéria em princípio, não é constitucional, matéria infraconstitucional, portanto, não deverá ter manifestação do Supremo e, em algum momento, os embargos vão ser julgados e vai transitar em julgado. Eu concordo com você, Pedro, em relação à sua visão a respeito de como vão ser julgados os embargos, porque acho que essa oposição da Fazenda em relação a onerosidade ou não, e aquilo que a gente discutiu, que você bem explicou aí no início, de certa forma, o próprio recurso já endereça, né? Tem aqui um mal-entendido a respeito do que é onerosidade em si, porque você pode, obviamente, ter uma opção em si onerosa, ou seja, o beneficiário pode pagar um prêmio para exercer, né, para adquirir uma opção de compra de ações, e aí, obviamente, tem uma onerosidade do prêmio em si, né? Mas o que a gente está falando aqui não é essa onerosidade. Aqui a gente está falando da onerosidade que está associada à compra de ações efetivas ou efetivamente no momento do exercício dela própria. Então, acho que a questão aqui, né, da Fazenda está um pouco associada a isso, dá para perceber pelo próprio argumento da Fazenda, em que eles dizem, olha, existem dois possíveis momentos de incidência do imposto de renda, um primeiro momento em que é o beneficiário agraciado com a própria opção, e depois num outro momento que é o momento do ganho de capital em si. Então, eu acho que essas questões, né, tendem a ser dissipadas quando o STJ julgar aqui os embargos, e eu acho que o conteúdo formal vai ser confirmado sem muito percalço, né? Não tem muita discussão a esse respeito. Claro que aqui, obviamente, tem um exercício de predição, mas aparentemente é isso. A minha preocupação em relação a como o CARF vai se comportar está ligada a uma espécie de um raciocínio que pode ser feito, que é um raciocínio, de certa forma, circular. Por que eu digo isso? Porque quando você analisa o argumento em si das autuações e o argumento que a questão controvertida nesse tema 1226 do STJ, você percebe que existe um posicionamento claro da Fazenda no sentido de atribuir caráter remuneratório para os contratos de opção de compra de ações, né, das stock options, com base num pressuposto de que sempre, independente das condições da opção de compra,
sempre vai ser remuneratório, porque ele olha para isso e fala assim, olha, não, você recebe, né, você é beneficiário de um plano ou adere a um plano em função do contrato de trabalho. Né? Então, se é em função ou em razão do contrato de trabalho, se isso não é aberto para outras pessoas que não tenham contrato de trabalho, não sejam prestadores de serviço da companhia, você não teria direito a exercer nenhum tipo de opção de compra. Isso não é aberto para você. Né? Portanto, se decorrente do contrato de trabalho, tem caráter remuneratório. E isso, o julgamento agora do STJ, e ele enfrenta bem essa questão. Ele fala, não, aqui a questão é que isso não tem, obviamente, caráter remuneratório, inclusive fazendo uso de uma jurisprudência mais bem construída da Justiça do Trabalho, que diz o seguinte, olha, você não pode atribuir caráter remuneratório numa situação em que o próprio beneficiário adquire ações, né, e dispõe de seu patrimônio para adquirir, né, patrimônio financeiro, né, para adquirir essas ações. Então, esse entendimento da Fazenda é absolutamente equivocado do ponto de vista principiológico. Esse é um aspecto, né? O outro aspecto, e agora já entrando mais no que o CARF vem discutindo a esse respeito, é que você gera uma certa preocupação, porque o que o CARF, na maior parte dos casos, na maior parte das decisões desfavoráveis no CARF, ele diz o seguinte: não, olha, o contrato de compra e venda de ações, né, o stock option, ele até pode ser, pode ter natureza mercantil na origem, né? A questão é que, analisando esse contrato aqui, esse contrato não é um stock option típico, né? Então ele desqualifica o stock option e atribui natureza remuneratória porque ele diz aquilo não é stock option, né? Então, aí volta, Pedro, para aquilo que você falou aí, quase no final da sua apresentação, que é a premissa de que o STJ partiu, porque o STJ partiu da premissa de que ele não vai analisar, de que ele não está, que ele não analisou se o contrato específico, né, analisado, no caso concreto, é ou não é um stock option. Ele partiu do pressuposto de que o stock option. E o CARF, por outro lado, parte de uma outra situação. Ele fala assim, olha, o contrato pode ter natureza mercantil, mas esse aqui não é pelas razões X, Y, Z, em que eu vou até aproveitar aqui para tentar esclarecer um pouquinho melhor. Tem uma questão interessante do julgamento do STJ agora, em que você percebe nitidamente isso, que é decorrente da divergência que foi proposta pelo ministro Mauro Campbell, né? Ou seja, Mauro Campbell tinha proposto uma outra tese a ser firmada pelo STJ no julgamento desse recurso. Que tem uma sutileza aqui, mas uma sutileza que faz uma diferença importante, porque ele diz o seguinte: não, olha, nós não podemos aqui, o STJ não pode admitir o recurso se for analisar o caso concreto, né? Então a gente não pode analisar se uma situação X ou Y tem ou não tem natureza mercantil sem analisar o caso concreto. Por isso ele propôs uma tese alternativa diferente, que era basicamente a seguinte: olha, nós vamos decidir aqui no STJ se um contrato de stock option tem ou não tem necessariamente natureza remuneratória, né? E isso parece mais bem construído quando você analisa todos os pressupostos aqui. Quando o relator do processo fez referência aqui à divergência parcial aberta pelo Mauro Campbell, ele disse o seguinte: olha, não, entendo, né, é isso mesmo, né, mas vamos manter a nossa tese, a redação da tese original, por uma questão aqui de adotar uma linguagem mais acessível a todos, né,
é melhor você firmar uma tese em que a gente entra mais no mérito aqui, né? Olha, tem ou não tem natureza mercantil, né? Os contratos de stock option, do que adotar eventualmente uma linguagem que, na opinião do relator, é um pouco um pouco mais de difícil entendimento aqui pelos intérpretes, né? Mas você vê assim, claramente, né, no preâmbulo da decisão do STJ, até em função disso, mas também em função do pressuposto de admissibilidade do recurso, ele diz: nós estamos analisando isso aqui em tese. E o CARF, como eu já disse aqui, não faz essa análise em tese, tá? O CARF, quando julga um recurso, quando analisa a natureza remuneratória ou mercantil de uma stock option, analisa o contrato em si, né, e em função das características daquela stock option, fala assim: não, esse aqui tem natureza mercantil, porque ele é de fato stock option, esse daqui não tem, porque ele desqualifica o stock option como tal. Isso é muito, muito, muito preocupante para o que vai acontecer a partir daqui, no caso concreto. Nas decisões, Só né? para pegar esse gancho aí com você, Rafael, acho que ou seja, esse bode continua na sala, né? A gente já tem um precedente do STJ, esse precedente, em tese, vincula o CARF, e a gente tem uma jurisprudência do CARF que atacava, em paralelo, duas questões. Quando vinha para derrubar um plano stock Hum, option, para validar uma isso, auto-infração, ele vinha em duas frentes de ataque, né? A frente em tese e a frente em concreto. Mas ele colocava as duas indistintamente e fundamentava nas duas. Ele não falava assim qual que prevalece ou o que aconteceria se uma delas não fosse verdadeira. Então, essa resposta exatamente. a gente vai precisar de tempo para ter ainda. Se tirado um desses elementos da frente, o que vai acontecer com o outro? Qual é a seriedade agora que vai precisar ser analisado cada plano? Porque este será o aspecto determinante se o plano será considerado oponível ou não para fins de tributação, como remuneração ou como operação mercantil, né? Exatamente, né? E tem uma questão aqui das decisões do CARF que também preocupa bastante nesse aspecto, que é a seguinte, né? Quando o CARF parte para analisar se um contrato, do ponto de vista concreto, é ou não um contrato de stock option legítimo, nem sei se falar legítimo aqui é o melhor termo, mas vamos seguir assim na falta de melhor palavra para definir isso, né? Mas se ele é legítimo ou não, ele usa diversas diretrizes, né? Como, por exemplo, se houve outorga da opção em si, então, se você já entregou para o beneficiário uma ação especificamente, né? E obviamente, essa questão se confunde um pouco com a própria onerosidade, né? No exercício, onerosidade na concessão da opção, se existe ou não existe lock-up no contrato, se tem período de vesting, se não tem vesting, qual é o preço, né? Se foi determinado um preço, se foi determinado um parâmetro de aferição de preço determinável no momento do exercício, ainda que não determinado efetivamente, se o exercício é condicionado ou não é condicionado, por exemplo, ao contrato de trabalho, todas essas questões aqui são analisadas. Mas o principal elemento, né, é se existe risco ou se não existe risco, né? Ou seja, se o beneficiário, se a ele é transferido o risco de ganhar ou perder em função do exercício da opção versus o preço spot da ação no momento em que ele exerce. Né? E aí abre um campo de subjetividade muito grande, porque o que o CARF vinha dizendo, em muitos dos casos, é de que esse risco, né, de que haverá ou não risco, dependendo efetivamente do beneficiário sofrer, ou ser provável que ele sofra uma perda.
em função do exercício ou não da opção de compra, né? Eu estava pensando um pouco nisso hoje de manhã, e pensando em como transmitir essa ideia, né? E eu cheguei à conclusão de que, em muitos dos julgados, o que o CARF estava dizendo para você, pelo menos até aqui, é o seguinte: é que você teria que ter ou não ter risco, né? No momento em que você exerce a opção, né? E, na verdade, não é isso. A questão é se você estava sujeito a algum risco no momento em que a opção foi otorgada a você, né? Então, vou tentar aqui dar um exemplo para tentar tornar isso um pouco mais concreto, né? Você outorga uma opção de compra a um determinado beneficiário para ele exercer o preço pelo valor de mercado da ação hoje, né? Ou perdão, ou no momento futuro, que é o parâmetro que você existe hoje. E como você quer, digamos assim, alinhar, né? Acho que o pressuposto é esse. Você quer alinhar o beneficiário ao objetivo da companhia, né? Então, que é obviamente prosperar, né? E prosperando, aumentar o preço de mercado da ação, você determina um preço de opção de compra que está, obviamente, vinculado ao preço de compra, né, o preço de mercado hoje, ou na média dos últimos 30 dias, ou na média dos últimos 90 dias, ou na média dos últimos 90 dias. Se não tiver lock-up, quando você está prestes, né, passado o vesting, você olha para o preço spot da ação e olha para o preço do exercício, você pode, obviamente, optar por não exercer a opção se o preço spot naquele momento for inferior ao preço de exercício, ou seja, se o valor de mercado da companhia sofreu um decréscimo nesse período, né? E não é por isso que você deixou de ter o elemento risco, né, do ponto de vista econômico, mas para o CARF isso faz diferença, né? O CARF gostaria de ver uma situação em que você seria obrigado a exercer o preço de compra, estando sujeito à variação do preço a partir daquele momento e não a partir do momento em que a opção de compra foi outorgada a você, né? Então, isso faz muita diferença no julgamento do CARF. Indiretamente, isso foi colocado pela Fazenda nos embargos de declaração, né? Quando ele tenta colocar a existência ou não dos elementos de onerosidade e risco, no fundo ele está tentando reabrir um pouco essa discussão. Mas, voltando aqui ao aspecto principal, né, existe, obviamente, a possibilidade do CARF, a partir daqui, falar assim: não, tudo bem, né, eu sou obrigado a seguir a decisão aqui de recursos repetitivos, mas esse caso aqui continua não sendo um stock option porque não está presente o elemento risco. Eu não acho que, não quero parecer uma espécie de um cavaleiro do apocalipse aqui, ser ultra pessimista, até porque eu acho que não deveria ser essa a postura do CARF, né? Acho que para todo mundo, né, o que deveria acontecer na prática? Se presentes requisitos mínimos, né, para a qualificação de um stock option como tal, e quais são esses requisitos mínimos aqui que foram discutidos no tema 1226. Onerosidade, né, risco, né? Aí, claro, tem essa polêmica a respeito do que é risco ou não, de como se lê essa questão do risco e a voluntariedade, né? Então, você deveria ter, assim, todos esses casos que são julgados pelo CARF de companhias abertas, esses elementos, obviamente, estão presentes, né? Quando você enxerga, né, quando você analisa essas decisões do CARF, são todas decisões em que você, exceto por essa divergência e essa posição um pouco mais conservadora do CARF a respeito do elemento do risco, esses elementos estão presentes, né? Então, para esses casos, o CARF deveria seguir o entendimento do STJ sem muita reflexão. Mas existe essa preocupação desse raciocínio circular que eu mencionei aqui. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte, né?
Tem outras situações fora disso que a gente discutiu aqui, de outorga de opção de compra de companhias fechadas, em que não necessariamente em função de ser uma companhia fechada ou de ser uma limitada, mas em que você estabelece um parâmetro, né, de preço, né, um critério de preço para o exercício da opção de compra que te leva a entender que aquilo não é uma opção de compra efetivamente, como, né, aqui só para exagerar um exemplo, né, são casos em que você tem um preço apenas simbólico para o exercício, etc, etc, etc. E aí acho que todo mundo concorda que esse precedente do STJ não ajuda muito, né? Porque aí, obviamente, você tem uma clara desqualificação da natureza do contrato, né? Seria uma opção de compra construída de maneira muito artificial. E esses casos têm que ser analisados com bastante cuidado. Obviamente, cada caso é um caso, enfim, né? Mas tem que ser analisados com mais cuidado. Por último, não queria deixar de passar a palavra aqui para o Lucas, não queria deixar de mencionar que em outubro, né, o julgamento do tema é de setembro, em outubro teve uma sessão do CARF em que foi julgado um recurso voluntário que dizia respeito ao INSS. O relator do caso no CARF votou favoravelmente ao contribuinte e utilizou já o julgamento do STJ, o tema 1226, como uma espécie de um reforço argumentativo. Esse assunto foi julgado desfavoravelmente ao contribuinte no CARF por maioria e portanto, contra o entendimento do relator. O voto vencedor disse expressamente aqui, né, só para a gente não ter dúvida, que a aceitação aqui, né, da vinculação das decisões do CARF, no caso concreto, dependeria do trânsito julgado do tema, mas isso ainda não aconteceu, como você falou, ainda existe uma pendência de julgamento dos embargos, e também ele deixou muito, muito claro que isso não se aplicaria ao INSS, e de fato, sim, formalmente não se aplica, embora os argumentos de convencimento aqui deveriam ser aplicáveis, né? Não é um caso de imposto de renda, não estou aqui discutindo mais qual vai ser o comportamento do CARF nesses casos aqui de julgamento do imposto de renda, que levam em consideração esse raciocínio aqui mais circular, mas assim, a primeira manifestação do CARF já foi, de certa forma, frustrante aqui em relação ao INSS. Muito bem. Lucas, Pedro, você ia fazer algum comentário antes de passar a palavra para o Lucas? Não, acho que esse é um aspecto, é o momento perfeito para fazer o gancho com, acho que o que o Lucas vem para contribuir com a gente, porque tinha muitas lacunas. Algumas foram preenchidas, outras não. E acho que a gente tem ainda de onde virar o preenchimento de outras lacunas. Aí eu acho que tem toda a jurisprudência trabalhista já formada, acho que é um ponto de preenchimento de lacunas. O marco legal das stock options, o projeto de lei, é um outro ponto de preenchimento de lacunas. E que tipo de lacunas que eu estou falando? A contribuição previdenciária não foi decidido, mas se vier uma lei dizendo que é caráter remuneratório, que é caráter mercantil, talvez isso ajude a mudar. É, quais são as características de um plano oponível? O marco legal também talvez venha a ajudar a preencher essas lacunas. Então, acho que vamos escutar um pouquinho o que o Lucas tem a dizer para a gente aí, né? Mais do aspecto trabalhista, né? Acho que a gente consegue casar bem os aspectos tributário e trabalhista. Com certeza. Obrigado, viu, Rafael e Pedro, por passar a palavra. Sou o Lucas Camargo, sócio da área trabalhista aqui no Fialho. Acho que vocês podem, né, como o Pedro comentou no primeiro momento, tá pensando, bom, o que que ele está fazendo aqui, considerando que esse foi um julgamento no STJ, né, de um tema de imposto de renda com possíveis implicações previdenciárias. Mas acho que é muito importante aqui a gente olhar o aspecto trabalhista, principalmente porque muitas vezes muitos dos beneficiários desses planos de stock options são empregados. E aí sempre chega a dúvida de, olha, como que eu trato essas opções?
né, para fins trabalhistas. Eu tenho que recolher férias, 13º, FGTS, aviso prévio, aqui pegando os principais direitos trabalhistas sobre esses valores, ou não? Esses pagamentos têm natureza mercantil. E aqui eu acho, e como o Rafael bem pontuou, que a jurisprudência trabalhista está um pouco mais consolidada, né, em relação à jurisprudência tributária. Tanto que, como foi mencionado, o próprio STJ citou algumas decisões do TST e até doutrina trabalhista como fundamentação, né? Falando, olha, o TST já tem um entendimento bem consolidado, e é verdade. Se a gente pega, né, as decisões, principalmente do TST, óbvio, a gente tem decisões também de primeira e segunda instância trabalhistas com um pouco mais de divergência, mas as decisões do TST dos últimos anos, diria dos últimos 5, 6 anos, elas são muito consolidadas no sentido de que o stock option, e aqui eu estou, né, limitando a planos de stock option, tá? Não estou entrando em outros tipos de plano de remuneração variável de longo prazo, como Phantom, RSU, mas que os stock options, essas opções, elas têm caráter mercantil, né? Isso é bem consolidado e a gente tem visto isso se manter ao longo do tempo. Eu fiz uma provocação aqui, colocando que tem uma análise um pouco, talvez, superficial, mas aqui me entendam bem, tá? Não estou falando análise jurídica superficial do TST, mas sim, talvez uma análise mais... o TST tende, até pela natureza da análise que o TST faz, de não analisar muitas vezes provas e documentos, ele não tende muitas vezes a analisar todas as cláusulas de um plano de stock option. Normalmente o que o TST vai fazer, ele vai analisar a estrutura daquele plano. Tá? Então, quando eu falo em análise superficial, o que a gente vê normalmente é que o TST ele olha a estrutura para ver basicamente três coisas, né? Se tem onerosidade, risco e voluntariedade, né? Se até já foi passado aqui pelo Pedro e pelo Rafael, nessa análise tributária também considerou um pouco isso. Então, o TST normalmente vai olhar, esse plano é voluntário, o empregado ele, né, ele conseguia aderir por livre e espontânea vontade, ele foi obrigado pela empresa, ele foi obrigado, por exemplo, a usar um bônus ou usar um PLR para entrar nesse plano. Isso são questões normalmente analisadas pelo TST para definir a natureza jurídica desse tipo de plano e dessas opções. Segundo ponto, né, onerosidade. Então, o empregado ele teve que contribuir, né, ele teve que despender algum valor, e aqui eu acho que o cenário que normalmente que o TST olha é essas opções elas foram simplesmente recebidas pelo trabalho prestado ou não. O empregado teve que pagar algum valor. E aqui acho que já tem até uma análise um pouco mais minuciosa, que muitas vezes o TST não faz, no sentido de precisa ser dinheiro. Essa onerosidade pode ser pagamento com outras opções, por exemplo, que eu teria para receber, né? Fica aí uma questão que normalmente o TST não olha muito, mas ele olha a necessidade de onerosidade. E, de novo, onerosidade aqui não quer dizer preço de mercado, mas também não pode ser um preço vil, não pode ser um preço simbólico. E o terceiro ponto é risco. E aí, como o Rafael já trouxe, eu acho que a discussão sobre risco também no TST ela é olhada muito pura e simplesmente no âmbito de, olha, o empregado, não necessariamente o empregado vai perder dinheiro se ele aderir a esse stock option e depois ele exercer essas opções e lá na frente, por algum motivo, essas ações perderem valor, ele vai perder dinheiro, tá? Isso, óbvio, acho que é o risco clássico e isso é olhado. Mas no sentido de o empregado, ele teria essa opção do stock option, ela tem mais risco do que outras opções, por exemplo, um plano de PLR, se ele recebesse um valor pelo plano de PLR, ou um plano de bônus, ou propriamente o salário. Então, a análise do TST, muitas vezes também, ela não entra nessas minúcias, mas vai muito pela linha de o empregado ele está sofrendo algum risco a mais recebendo, né, um stock option do que ele sofreria, por exemplo, num PLR ou num bônus. Então, acho que esses são os parâmetros mínimos que o TST olha, né? Como eu falei, muitas vezes não há uma análise, no caso, uma análise bem extensiva das cláusulas do stock option, se existe lockup, se existe cliff, esse tipo de coisa, tá? Então, eu acho que esse é o cenário que a gente tem hoje em dia no trabalhista. Do ponto de vista de fiscalização, a gente não vê muita fiscalização, tanto do MPT como também do MTE, em relação ao tema das stock options. Eu acho que até aqui é uma percepção minha, como, né, a Receita entrou muito forte nesse tipo de fiscalização, o Ministério do Trabalho tirou talvez um pouco o pé em relação a essa questão, e não é a gente não via no passado e não tem visto, tá? E imagino com essas decisões do STJ e eventualmente uma mudança de posicionamento do CARF, também não espero isso no futuro, né? E aqui alguns cuidados mínimos para não desnaturar, eu acho que são observar aqui, claro, sob uma ótica trabalhista, observar esses três pontos que eu comentei que o TST leva em consideração. Então, né, onerosidade, risco e voluntariedade. Eu acho que esses três pontos, sempre que vocês estiverem, né,
fazendo planos de stock option ou revisitando planos de stock option, é importante sempre olhar como que essas três questões estão sendo tratadas, né? Como elas estão sendo endereçadas nesse plano. Porque, do ponto de vista trabalhista, isso é olhado, talvez não no detalhe, mas são elementos considerados. E aí eu queria passar Isso que para você o. trouxe, Lucas, achei muito interessante. Os tributaristas, né, costumam ficar muito focados em risco. Risco tem que ser de ganhar ou de perder para ter natureza mercantil. Risco é isso. Então aí a gente vai discutir como que se atinge isso ou não atinge. Mas você trouxe um parâmetro da jurisprudência trabalhista pouco visto pelos tributaristas, na minha percepção. Que não, risco em relação a outras opções de remuneração que eu poderia ter. Então, se eu estou. Tudo é uma questão de parâmetro. Eu tenho agora algo mais arriscado do que um PLR, do que um bônus puro. Então, isso é risco. Isso em si já tem um elemento de risco, porque eu, trabalhador, trabalhava em outro nível de risco, de um nível de muito mais certeza. E agora mesmo que seja uma situação em que eu provavelmente vou ganhar, devo ganhar, mas eu posso ganhar menos do que eu ganharia em outra situação. E isso é muito interessante. Não, e ele Não, com abriu certeza. mão, né? No fundo, ele abriu mão de outra política de remuneração variável, né? E isso está um pouco na raiz. Você está certo, mas acho que nunca as pessoas não verbalizam isso, né? Pelo menos do ponto de vista retórico, nas decisões, né? Nos precedentes que a gente encontra na área tributária. Mas quando você analisa as percepções de risco diferentes aqui em relação ao que pensa o CARF e o que pensam as companhias, isso está, de certa forma, implícito, né? Porque, claro, se você olha para o preço da ação spot, o exercício, você não exerce, né? E você achar que em função disso você não correu risco, óbvio que você correu o risco, né? Porque você aderiu a um plano de opção de compra e ficou sem bônus. Então, acho que isso é super interessante aqui e é um pressuposto para entender as questões de risco, né? Não, com certeza. Com certeza. Até porque muitos desses planos, às vezes, os próprios empregados utilizam uma parte do bônus ou uma parte do PLR para, né, exercer as opções. Então, eles estão trocando ali, talvez, um risco. Eles poderiam usar esse dinheiro para, sei lá, comprar alguma coisa. Eles estão trocando um risco, né? Estão trocando riscos aqui. Eu acho que essa é a provocação. Mas eu queria também só utilizar esses últimos 5 minutinhos para falar um pouco sobre o marco legal das stock options, tá? Para quem não está só dando um histórico, esse marco, né, essa questão das stock options, ela era discutida ali no marco legal das startups, tá? Por uma questão política ele foi retirado e aí virou um projeto de lei do senador, né, Carlos Portinho, que foi aprovado no Senado em agosto do ano passado. Agora o projeto está na Câmara, na Comissão de Trabalho, provavelmente vai para consulta pública, tá? Então não deve ter um andamento rápido aí nos próximos meses. Mas é importante ficar de olho. E aqui tem uma pergunta, né? Assim, se o repetitivo concorda com o marco legal, o que sobra para a lei? Acho que a resposta curta é bastante coisa, tá? Como o Pedro tinha adiantado. Porque, assim, em muitos sentidos, realmente, o artigo 2º, né, o inciso 3 da lei, ele fala claramente que as stock options, né, e aqui é importante falar que também, de novo, estamos falando só de stock options, porque as stock options têm natureza mercantil. Então, ele deixa muito claro e fala, ele não adere ao contrato de trabalho e não vai ter repercussões para fins trabalhistas, previdenciários e tributários. Então, acho que ele, como o Pedro falou, ele sedimenta um pouco essa questão, abrange todo mundo aqui, trabalhista, previdenciário, tributário, né, e coloca talvez um ponto final em relação a essa discussão. Né? Então, ele vai ter feito os erga omnes e vai pegar a parte trabalhista e previdenciária. Mas ele é muito além disso, porque ele regulamenta esses planos de stock options, né? Querendo ou não, hoje a gente tem a lei das SAs, tem a jurisprudência trabalhista, a jurisprudência tributária, previdenciária, mas ele regulamenta, então ele estabelece quais são os requisitos mínimos para você ter um plano, né, de stock option, quais são os requisitos mínimos para você ter o contrato né, de stock option entre né, entre o beneficiário e a empresa. E aí ele coloca, e aí ele vai também, de certa forma, fazer certas definições que a gente não tem hoje em dia. O que que é um vesting, né? O que que é um cliff, o que que é um preço de exercício, né? Fala em lock-up, por exemplo, estabelece um período mínimo de lock-up de 12 meses, a não ser que tenha disposição em contrário. E aí, como está aqui, ele estabelece algumas cláusulas mínimas, então, né, nos contratos, número de opção, qual que é o prazo, o preço, se existe lock-up. Então, ele regulamenta muito mais, né, esse ambiente de stock option do que a gente tem hoje em dia. E aí, assim, trazendo também, puxando um pouco a sardinha aqui para a parte trabalhista, o que tem uma questão interessante desse projeto,
que ele fala, hoje em dia a gente, quando pensa em stock option, pensa muito em beneficiário como empregado, administrador ou diretor estatutário, né? Acho que são... E o projeto ele expande, ele fala, não, você pode prever stock options para terceiros, por exemplo, para outras pessoas que não estejam, que tenham alguma relação com a empresa, que não seja necessariamente uma relação de, né, estatutário ou uma relação de emprego, né? E a gente vê muito isso na prática, às vezes os clientes chegando para a gente perguntando, mas eu posso dar uma stock option para um terceiro? Eu posso dar uma stock option? Então, assim, o projeto ele amplia, né, esse escopo das stock options, que eu acho bem interessante, que é uma coisa que normalmente a gente não discute muito na jurisprudência, nos casos do dia a dia, e o projeto está trazendo. Eu acho que também o projeto define onerosidade, fala que não precisa ser preço de mercado, mas que, né, também não pode ser, pode ter um desconto. Então, eu acho o projeto bem interessante, acho que ele limita, né, ele é só stock option, mas acho que ele abre discussões importantes, se ele for aprovado, ele abre parâmetros interessantes para as discussões depois, até de outros planos, como Fenton, RSU. Então, acho que era isso que eu tinha para falar sobre o marco legal nesse finalzinho. Correu aí, Lucas, para atender o horário das 10 horas, gostei de ver. Mas acho que era isso, né, que a gente tinha para trazer hoje. É, acho que a gente não vai ter tempo aqui de responder ao vivo as perguntas, mas mantemos o nosso compromisso, então, né, de responder depois por e-mail as perguntas que chegaram. É, reforçando também que a gente compartilha com os inscritos tanto o PowerPoint quanto a gravação. A gravação vai ficar disponível para todos, na verdade, a gente compartilha o link. E queria agradecer muito aí a presença do Rafael, do Lucas. Acho que a gente conseguiu trazer aqui uma visão multidisciplinar, né? Acho que foi interessante a gente contar com esses. Apesar do tema, de novo, ser tributário, no nosso café tributário, é sempre bom a gente trazer, o direito é um só, né? Então a gente trazer tudo junto. Gente, bom dia de trabalho a todos. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas obrigado aí. Só queria agradecer a presença e a participação de todos aqui. Até o próximo café. Isso mesmo. Muito obrigado a todos. Até a próxima.